o som aqui. Ele não viu. Jair. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando, como sempre, aqui o nosso site, www.radiopiratininga.com, e o telefone 3622-9710. 3622-9710. Estamos aqui na companhia do Guilherme João Job, feliz da vida. Hoje ele está trabalhando ainda mais contente, porque o time dele venceu, então ele veio mais sorridente ainda. E quem está nos vendo através do Facebook, já está no ar também as imagens, né, Guilherme? Tudo certinho? Está vendo o escritor, palestrante, espírita Carlos Antônio Bacelli, e também a Mariana Ferrarese, Trevisanuto Ferrarese, está lá em Barra Bonita. Para quem está mais distante, Barra Bonita fica a 25 quilômetros aqui da cidade de Jaú, que fica exatamente no centro do estado de São Paulo. Bem, deixa eu ver os recadinhos aqui rapidamente. Dia 18, amanhã, né, a comemoração do lançamento do Livro dos Espíritos, 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E o nosso próximo convidado, o Orson Peter Carrara, lá de Matão, de Mineiros, mas radicado atualmente lá na cidade de Matão. Ok? Bem. Certinho, Guilherme? Tá ok? Hoje nós estamos recebendo o escritor, conforme eu disse, palestrante espírita, Carlos Antônio Bacelli. Tem uma enorme folha de serviços prestados ao espiritismo, como escritor e também como palestrante espírita, muito conhecido nos meios espíritas e também por ser um grande amigo de Chico Xavier. Autor de, se eu estiver errado, ele vai me corrigir depois, até aqui, 215 títulos de livros. Ele escreveu 215 livros até aqui. 25, juntamente com Chico Xavier, numa parceria com Chico Xavier. Muito bem. Nós vamos conversar com ele dentro de instantes. E da Mariana eu já falei. Tá? O Guilherme, quem está nos ouvindo e quiser assistir pelo celular, qual o procedimento, por favor? Bom dia, Mariana, Carlos, ouvintes da Piratininga. É só entrar lá no Facebook, a página é Piratininga de Jaú, não é Rádio Piratininga de Jaú, só Piratininga de Jaú, já vai estar lá a nossa live, e você pode assistir, assim como estão fazendo o Luiz Sueli, a Jussara, a Lúcia Brenardi e a Jussara Veloso de Silva. Muito bem. Certinho, tá ok. Senhor Carlos, um bom dia para o senhor. Um prazer enorme em recebê-lo aqui, uma alegria muito grande e posso até dizer a realização de um sonho, né? De ouvi-lo. Embora eu tenha acompanhado o seu trabalho através do YouTube, mas conversar assim, embora seria redundância falar, né, Guilherme? Pessoalmente, não é pessoalmente, mas através da internet, né? E também conversar com a Mariana. Bom dia para o senhor. Olha, Jair, a alegria é nossa. Não estamos assim realmente pessoalmente, mas estamos em espírito e verdade. Né? Falando, um abraço para você, para a Mariana, um abraço a todo o pessoal que acompanha aí a Rádio Piratininga de Jaú, não é? Certamente a região toda acompanha, e principalmente o programa Caminhos da Luz, né? Caminhos da Luz, o nosso abraço a essa imensa família espírita, temos muitos amigos aí na região, e para nós é uma alegria muito grande, a honra é nossa, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês é que tocam o programa.
O nosso tema hoje é Chico Xavier e você. Tem muita coisa para ouvir aí. Mariana, bom dia. Prazer em tê-la aqui, como sempre, sorridente, feliz. Bom dia, Jair. Nós estávamos aqui trocando um bate-papo aqui com o Carlos aqui. Só eu não pude participar porque eu não tinha áudio, né? Então eu não participei. Ah, você ficou de fora. Fiquei de fora. A gente excluiu. Mariana. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos os amigos que acompanham aqui na Rádio Piratininga, a todos que estão aqui participando conosco. É um prazer imenso. Obrigado pelo convite. E vamos que vamos, né? Acho que tem bastante assunto para a gente conversar. Você poderia, por favor, Mariana, fazer a nossa prece inicial? Claro, pois não. Vamos agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e a equipe espiritual que nos possibilita que todos esses trabalhos de oração, de divulgação da doutrina seja permitido. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem. Seu Carlos, eu gostaria que, antes de entrarmos efetivamente no tema, o senhor dissesse alguma coisa a respeito do trabalho que o senhor desenvolve aí. Eu sei que é um trabalho intenso, um trabalho enorme. Gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito dos livros também, por favor. Olha, Jair, é muito difícil a gente fazer a própria apresentação. Eu vou dizer o seguinte, que nós, frequento aqui em Uberaba a Casa Espírita Bittencourt Sampaio há mais de 50 anos. Comecei na Mocidade Espírita, da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. E estamos na doutrina desde muito cedo, desde muito jovem. Frequentamos também, durante muitos anos, a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que foi a primeira casa de trabalho de Chico, em Uberaba. Depois, nós o acompanhamos ao Grupo Espírita da Prece. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. No entanto, as atividades que são desenvolvidas no Grupo Espírita da Prece continuam. Nós fundamos também em Uberaba, como departamento da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, o Lar Espírita Pedro e Paulo, que está completando 35 anos de existência. E é aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo que nós desenvolvemos as nossas atividades de psicografia, em reuniões públicas, aos sábados e aos domingos. No entanto, com o surgimento da pandemia, as reuniões públicas estão suspensas, atendendo ao protocolo do Ministério da Saúde. As nossas atividades, elas se resumem aqui em Uberaba nisto. Agora, quanto aos livros, nós fomos escrevendo ao longo do tempo, biografamos muito a vida de Chico Xavier, aproveitamos aquele tempo que estávamos ao lado dele e íamos observando muita coisa, ouvindo muitas histórias, muitos casos, muitos assuntos em torno da mediunidade. Fomos escrevendo várias obras, não é? Algumas delas biografando Chico Xavier. São mais de 30 obras. Dessas nossas obras publicadas, são mais de 30 biografando, documentando a vida de Chico Xavier. Talvez uma das obras mais conhecidas seja Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, não é? Mas também a Márcia, minha esposa, também escreveu muito sobre a vida de Chico Xavier. Chico Xavier, o médium do século,
cartas de Chico Xavier, e a vida de Chico Xavier para as crianças. Ela escreveu um livro com esse título, A Vida de Chico Xavier para as Crianças. E temos os livros mediúnicos, não é? De diversos autores espirituais, Irmão José, Odilon Fernandes, Dr. Inácio Ferreira, Domingas, Paulino Garcia, enfim, são diversos os autores mediúnicos, o poeta Euríclides Formiga, que também já publicou diversas obras por nosso intermédio. Então, resumidamente, é isso aí. É um trabalho que vem de longa data, né, seu Carlos? Sem dúvida nenhuma. Né? Nós tivemos a alegria de começar a frequentar a casa espírita muito cedo, não é? Vamos dizer assim, eu comecei a participar da Mocidade Espírita com 17 anos de idade. Mas, na verdade, desde os 10 anos de idade, eu já frequentava a casa na qual nós estamos até hoje, porque eu era menino, eu ia tomar sopa lá, com os colegas de rua. A gente ia, vamos tomar sopa no centro. O centro tinha sido inaugurado, o centro completa agora 60 anos. Então, eu era menino com 9, 10 anos, nós íamos tomar sopa lá no Bittencourt Sampaio. Muito bem. Seu Carlos, Chico Xavier e você. Nossa, quanta história tem aí, né? Olha, é muito assunto, né? É muito tema sobre Chico Xavier. Porque falar sobre Chico Xavier, principalmente nesta época, nesta fase que nós estamos atravessando, é muito importante, porque Chico, ele mesmo sempre foi uma mensagem de paz, de fé, confiança no amanhã. Chico Xavier era a tranquilidade, a serenidade em pessoa. E ele está nos fazendo muita falta. Ele não está fazendo falta apenas para o movimento espírita. Chico Xavier está fazendo falta para o Brasil. A presença de Chico Xavier, a sua presença espiritual, realmente era algo que nós não temos palavras para definir. Ele nos transmitia segurança, ele nos transmitia confiança no futuro. Com poucas palavras, ele nos trazia tantas lições, tantos ensinamentos. Como certa vez disse Fábio Júnior, o cantor, num show dele, Chico Xavier ele pode ser considerado o pai dos brasileiros. E foi por esse motivo que ele foi considerado o maior brasileiro do século, em votação popular, concorrendo com outros nomes de muita importância para a nossa cultura, para a nossa vida comunitária. Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Vejamos bem, foi uma vida dedicada ao Cristo. Eu costumo dizer que eu não duvido da biografia dos santos, porque eu conheci Chico Xavier. Porque quando nós lemos as biografias dos santos, a respeito da vida dos santos, nós, às vezes, ficamos pensando assim, não é possível que tenha existido alguém, por exemplo, alguém como Francisco de Assis. Não é possível que tenha existido alguém como Vicente de Paulo. Não é possível que tenha existido alguém como Santa Teresa d'Ávila. Mas é possível sim, porque
existiu alguém chamado Chico Xavier. E eu pude conviver com Chico Xavier, eu e a Márcia, né? Nós pudemos conviver com Chico Xavier durante praticamente até a sua desencarnação. Foram mais de 30 anos, não é? No entanto, mais proximamente, antes dele ficar mais doentinho e recluso à sua casa, nós convivemos com ele, eu particularmente convivi com o Chico durante 25 anos. Eu fui secretário lá na Comunhão Espírita Cristã, que foi a sua primeira casa de trabalho em Uberaba. Eu participava de todas as reuniões e participava até mesmo, me atrevia a participar como orador, como palestrante, e muitas vezes chegamos a dirigir a reunião, sentando-nos ali ao lado de Chico à mesa, né? Quando a presidente, a dona Dalva Rodrigues Borges, que desencarnou há pouco, quando a Dalva tinha que ir embora mais cedo para casa, porque as reuniões terminavam de madrugada, viu? Era 2, 3, 4 horas da madrugada. E a Dalva falava assim: olha, Bacelli, eu preciso de ir embora, porque está ficando muito tarde, eu tenho medo de descer sozinha. Você fica aqui no meu lugar. E eu então ficava lá, ao lado do Chico, e ali ouvindo muita coisa. O aprendizado era constante, era um aprendizado que se realizava, acontecia entre os dois mundos, porque Chico atendia a multidão após a psicografia, quando terminava a psicografia, depois que ele lia as mensagens, depois que ele autografava os livros, ele então ia atender o pessoal que estava na fila. E era uma fila muito grande. Interessante, Jair e Mariana, é interessante. Muita gente acha que Chico era procurado em Uberaba só pelos espíritas. Eu vou dizer a vocês, ele era procurado mais pelos não espíritas do que propriamente pelos espíritas. O Brasil procurava Chico Xavier, pessoas de todos os estados, principalmente pessoas com problemas de saúde, com problemas sérios de saúde, com problemas psiquiátricos, com problemas de obsessão, problemas emocionais e até mesmo problemas pessoais, problemas familiares, pessoas que tinham que tomar decisões difíceis, recorriam a Chico Xavier para ouvi-lo. Então, Chico sempre manteve esse contato com o povo. Ele nunca se distanciou do povo, porque quem ouve falar em Chico Xavier pensa que ele vivia só ouvindo os espíritos, ouvindo os desencarnados. Chico, claro, na psicografia, na recepção dos livros, ele caía em transe. Mas quando ele estava fora daquele transe mais ostensivo, fora daquele transe da psicografia, ele estava em contato com as pessoas. Ele efetuava visitas à periferia da cidade de Uberaba, visitava várias famílias necessitadas, ele visitava várias instituições, colônia de rancenianos, a cadeia pública, os presos, os doentes do hospital do fogo selvagem. No começo, quando veio para cá, ele visitava muito o Sanatório Espírita de Uberaba, dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira. Quando convidado e dispunha de tempo, ele visitava outras instituições em outras cidades. Por esse motivo, ele também foi considerado o mineiro do século. Além de ser considerado o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier também foi agraciado no governo lá do Itamar Franco,
que já desencarnou, não é? Ele foi agraciado com esse título, o Mineiro do Século, e criou-se uma comenda estadual, essa Comenda da Paz. Comenda da Paz, Chico Xavier. O trabalho dele, vamos dizer assim, extrapolava o âmbito da doutrina. Porque Chico não era apenas um médium espírita, ele era, sobretudo, um cristão. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo na Terra. Eis o que era Chico Xavier e certamente continua sendo agora onde ele está, no mundo espiritual. Um apóstolo de Jesus Cristo na Terra. Chico, ele nos transmitia não apenas lições dos espíritos, ele nos transmitia ensinamentos, orientações, lições que emanavam dele mesmo, porque ele mesmo é um espírito superior. Talvez tenha sido um dos espíritos mais elevados que já viveu sobre a Terra, sem dúvida alguma. Nós não temos dúvida alguma a respeito disto. E por esse motivo, ele conseguia se relacionar bem com as pessoas de todos os credos, de todas as crenças, com católicos, com os protestantes, digamos assim, menos ortodoxos, até mesmo com os materialistas, com os descrentes, os pertencentes a diversas outras religiões, ao budismo. Ele se relacionava bem, ele era um homem sem arestas, não é? Então, falar sobre Chico Xavier é falar sobre um espírito superior. Eu, particularmente, considero Chico Xavier um espírito superior a todos aqueles que por ele se comunicavam. Um espírito superior a todos aqueles que por ele escreveram e escreviam. Porque, vejamos bem, Chico, com 17 anos, ele começou sozinho. Os espíritos atuavam em legião. Eram muitos os espíritos. Formavam uma verdadeira legião. E ele, sozinho, numa cidade pequena, não pôde estudar, foi até o 4º ano primário apenas, lutando contra todas as espécies de preconceito, porque Chico enfrentou muito preconceito. Não é? Não tinha cultura, ele era pobre, descendia de uma família pobre e, em parte, também considerada negra. Eram preconceitos que pesavam contra ele, preconceitos sociais, que nós sabemos que existem até hoje, não é? Vejamos bem, ficou cego de um olho, quase inválido, não é? Muito jovem, com os seus aí 20 anos, 19, 20 anos de idade, ficou cego de um olho. Então, ele sozinho, aguentando aquela luta toda, não é? Aquela pressão toda em cima dele, inclusive da família dele, que não era espírita. Ele foi o primeiro a se tornar espírita na família, depois outros foram também se tornando adeptos da doutrina espírita. Então, Chico realmente é um espírito que nós precisamos analisar, estudar, e não apenas na condição de médium, né? Porque, vamos dizer assim, o médium é mais ou menos uma máquina, né? O médium é mais ou menos uma máquina, né? Mas Chico era muito mais que um médium. Ele era um pedaço do mundo espiritual na Terra. Ele era um pedaço do mundo espiritual que se materializou na Terra.
e muita coisa do mundo espiritual orbitava à sua volta, girava ao seu redor. Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Vejamos bem, em 1981, ele estava com 71 anos de idade. Ele teve um apoio maciço da população brasileira. Imaginemos, em 1971, mais de 10 milhões de brasileiros assinaram, concordando com a indicação dele, ao Prêmio Nobel da Paz. Aqui em Uberaba, nós percorríamos as casas, perguntando às pessoas se elas queriam referendar o nome de Chico Xavier. Nós batíamos em várias casas, de porta em porta, sem conhecer as pessoas, sem saber da religião delas. Não é? As pessoas iam atender, falavam assim, é para Chico Xavier? Eu assino. É para Chico Xavier? Eu assino. E assinavam com alegria. E não eram espíritas. Hein? Então, Chico Xavier é tudo isso e muito mais que a gente possa falar. Mas nós estamos aqui à disposição das perguntas que vocês queiram nos formular a respeito. Né? Acho assim fica mais dinâmica a coisa, né? Então, vamos lá, Mariana. Eu gostaria que você participasse, então, nesse bate-papo. A Mariana lá de Barra Bonita, né, Mariana? Não posso deixar de mencionar Barra Bonita. Obrigado. O pessoal da Barra agradece aqui. O Carlos, é o seguinte, eu vejo que se você fala muito de Chico, porque assim, muitas pessoas têm a o Chico que conversava com os espíritos, como se a vida dele fosse mais no plano espiritual do que no plano físico. E é interessante que você fala assim, pela vontade que ele teve, diante de uma série de dificuldades pela qual ele passou, que ele teve que lutar. Então, com a vontade, aí vem aquela questão do livro dos Espíritos, que todo mundo lembra, né, que basta a vontade. Eu achei interessante assim, que você fala assim, que ele focou muito no trabalho com as pessoas. Então, o trabalho do Chico não era voltado apenas para o trabalho mediúnico na casa espírita. Com relação ao movimento... Agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouquinho delicada. Com relação ao movimento espírita de hoje, você acha que falta um pouco mais esse trabalho com as pessoas, menos voltado ao trabalho da casa e mais com as pessoas, seguindo o exemplo de Chico, que visitava todos os lugares, independentemente de religião, independentemente das condições, porque ele seguiu o exemplo de Jesus. Ele ia onde estavam os doentes, onde estavam... Não são os que precisam de médicos, como Jesus dizia. Olha, Mariana, eu não diria que falta pouco, não. Falta um pouquinho, não. Falta muito. Eu diria que falta muito. Falta muito do exemplo de Chico Xavier. Porque Chico, ele era um instrutor do mundo espiritual. E ele nos ensinava com a própria vida como aplicar a doutrina. Como a doutrina deveria ser aplicada, vivenciada no cotidiano. Mas os exemplos de Chico Xavier, hoje, em parte, parecem estar um tanto quanto esquecidos, porque o movimento espírita tem se achado, né? Eu acho que o movimento espírita, os líderes espíritas estão se achando. O que eles estão se achando, eu não sei. Porque quando o Chico Xavier, que era Chico Xavier, dizia ser um cisco, eu não sei o que sobra para nós. O Chico dizia o seguinte, uma vez ele contou uma história que ele participou de uma reunião espírita e ele ficou muito entusiasmado e ele pôde ouvir muita gente, estar com muita gente. E no final da reunião veio um repórter entrevistá-lo.
Aí, na entrevista, ele falou com o repórter: não, eu não sou nada. Eu não passo de um pé de grama. Eu sou como um pé de grama. Bom, diz ele que terminou tudo, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele começou a conversar com Emanuel. Aí ele perguntou a Emanuel: o senhor acha que a reunião foi boa, foi produtiva, não é? O senhor tem alguma coisa a dizer? Aí Emanuel falou com ele assim: olha, Chico, realmente a reunião foi boa, foi produtiva, mas você errou num ponto. Você cometeu um erro. Aí o Chico ficou parado e perguntou assim: mas no que foi que eu errei? Aí Emanuel falou: você errou quando você se comparou a um pé de grama, porque a grama ainda cresce. Olha o que Emanuel falou por aí. A grama cresce. E como se dissesse a ele assim, né? Você não sai do lugar. Então, veja bem, quando Emanuel diz isso a Chico Xavier, para responder você, Mariana, eu acho que o movimento espírita tem se elitizado muito. E se elitizado muito, vocês nos perdoem, a partir dos órgãos de unificação. A partir dos órgãos que pretendem unificar. As federações, as USEs, são pessoas muito boas. Os que estão à frente do movimento de unificação são pessoas muito boas, mas nós temos um passado muito difícil para ser administrado. Se nós não soubermos administrar o nosso passado, de repente ele toma o espaço que temos no presente. E voltamos a querer ser o que fomos no passado, né? O bispo, o cardeal, o papa, às vezes até o ditador, o dono das coisas, né? O chefe. E a gente tem que tomar muito cuidado com isto, porque nós estamos numa doutrina, que é o Espiritismo, revivendo o Evangelho, porque a função do Espiritismo é a de reviver o Evangelho do Cristo. Nós estamos numa doutrina que nos propõe, a proposta que a doutrina nos transmite, principalmente, é a de renovação íntima. Então, às vezes, nós nos esquecemos de renovar a nós mesmos e queremos renovar os outros. Não é? Queremos renovar as pessoas. Então, de fato, está faltando, sim, no movimento espírita, salvo exceções, muitas exceções, elas existem. Está faltando muito de Chico Xavier na atualidade. Obrigada. Pois não, Mariana, pode completar. Depois tem uma pergunta que está na tela aí. Não, pode deixar, depois a gente faz em cima da pergunta do Aécio. Pois não. Coloca aí, Guilherme, eu vou ler, porque tem pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio. Então, a pergunta é a seguinte, do Aécio César. Bacelli, saindo um pouco do assunto e aproveitando essa oportunidade de estar com você ao vivo, sempre tive curiosidade e até agora não tive uma resposta aceitável. Você poderia me informar quem compilou a obra Obras Póstumas? Obrigado. É o que ele disse. Olha, esta obra, Obras Póstumas, ela foi compilada pelo Ley-Marie. Foi justamente o Ley-Marie que compilou e publicou Obras Póstumas. Quando Kardec desencarnou em 69, o Ley-Marie, ele foi se apropriando das coisas de Allan Kardec. Nós sabemos que ele fez muita coisa que não deveria ter feito, não é? Hoje a história está nos mostrando, a história do Espiritismo está nos mostrando, e eu ouvi do próprio Chico que o Ley-Marie foi o coveiro do Espiritismo na França,
Ele fez muita coisa errada, porque ele se preocupava muito com dinheiro. O Lei-Marie, aliás, essa questão de palestras pagas que hoje tem no Espiritismo, foi Lei-Marie que introduziu. Foi ele que começou. Ele quis envolver Leon Denis. Leon Denis falou, não, quando eu puder ir por minha conta, eu vou. Mas, por enquanto, eu não posso ir. Quando eu puder arcar com as minhas despesas, eu vou. Mas, por enquanto, eu não posso. Mas, então, respondendo ao nosso amigo Aécio, que é lá de Sete Lagoas, foi o Lei-Marie, Aécio, que compilou esta obra. Infelizmente, ele deixou de acrescentar muitos documentos importantes de Allan Kardec e que acabaram se perdendo, ou pelo menos até o presente momento, eles se perderam. Pois não. Podemos seguir. Mariana, fique à vontade. A hora que você quiser fazer alguma pergunta, não precisa esperar eu te chamar, não. Fique à vontade. Tem mais alguma coisa a perguntar para o Carlos no momento? Eu queria, voltando ao assunto, achei interessante essa pergunta do Aécio, porque também é algo que eu também não sabia, tá? Então eu aprendi aqui um pouco. Por isso que eu falei, deixa ele falar. Bom, voltando assim, que todo mundo fala do exemplo de Chico, né? Como você mesmo disse, o tanto que ele foi consagrado o maior brasileiro de todos os tempos. Eu lembro da final, inclusive, que foi logo com a Irmã Dulce, né? Que também é um outro ícone de bondade que o Brasil teve. Nós tivemos uma época, na verdade, eles eram praticamente vieram todos na mesma época, se a gente for parar para pensar. Você acha que a gente vai ter uma nova geração aí que vai trazer esses bons exemplos para nós? Você acha que está faltando esses bons exemplos para nós? Olha, eu acredito que sim. Eu creio que, claro, os bons espíritos estão reencarnando. Alguns estão aí na fase da infância ou já na adolescência. E esses espíritos, sem dúvida, eles haverão de trazer novas ideias, novas concepções, ou colocar essas consideradas antigas boas ideias, porque uma boa ideia nunca fica velha, né? Mas colocar em prática, não é? Colocar isso para funcionar. Eu acredito que sim, porque esses espíritos devem já, muitos deles, estarem aí entre nós. Chico nos dizia que o próprio Emmanuel haveria de reencarnar e está reencarnado, né? E como o doutor Inácio Ferreira costuma nos dizer, né? Depois que Jesus Cristo veio à Terra, não há espírito nenhum, por mais elevado seja, que tenha moral para dizer que não volta à Terra, que não reencarna. Depois que Jesus Cristo veio, não tem espírito, por mais elevado, que tenha moral para dizer, não vou. Todos eles se sentem com a obrigação, claro, de reencarnar em determinados períodos, em determinadas épocas, para nos ajudar, porque nós não podemos ficar entregues a nós mesmos. Porque se nós ficarmos entregues a nós mesmos, vamos dizer assim, vai acontecer sempre, mais ou menos, o que está acontecendo agora, que eu considero uma coisa horrorosa, porque a coletividade está sendo colocada em segundo plano. Sim. A comunidade está sendo colocada em segundo plano. Dr. Inácio tem uma frase, ele diz assim, chega de santos na religião. Religião já tem muitos santos. Nós agora precisamos de santos na política. E eu concordo com ele, ipsis literis. Nós estamos precisando de administradores responsáveis, conscientes, administradores que se preocupem mais com a coletividade,
E não apenas com o poder, com o dinheiro, e não apenas com a sua posição, não é? Então, eu acredito que sim, Mariana, esses espíritos, eles estão por aí, e se Deus quiser, logo, eles estarão ocupando espaços muito importantes dentro da nossa coletividade. Ai, ai, tomara, porque é uma mensagem de esperança, porque nós estamos diante de uma crise moral muito grande, não é só na parte administrativa, mas é na parte educacional, na parte de cultura e arte. Nós estamos, assim, ainda assim, esse momento da pandemia ainda trouxe para nós um momento de reclusão, né? Isso é algo que fala, não tem como evitar de falar, mas que traga uma esperança. Por isso que eu fiz essa pergunta, para trazer uma esperança àqueles que estão observando isso, fala não. E aqui todo mundo assume a sua responsabilidade também, né? Porque, como você mesmo disse, são adolescentes, são crianças, então responsáveis como nós, como os adultos, para darmos exemplos, para trazer essa geração também. Agora, sem dúvida, eles vão enfrentar muita resistência, né? Eles enfrentarão muita resistência, porque o velho não quer dar lugar para o novo, não é? Sem nenhuma alusão a partido político. O velho não quer ceder espaço, não é? Isso acontece, Mariana, até nos centros espíritas. Nós observamos que alguns dirigentes, eles se apegam tanto aos seus cargos que eles não concedem espaço aos jovens, à mocidade. Eles não concedem espaço àqueles que estão vindo, porque a fila anda sempre. E a fila vai andar, não é? Esse pessoal hoje que está aí, todo preocupado com o poder, dentro de 5, 10 anos, eles já terão todos sido anulados pelo tempo, porque o tempo não espera ninguém, né? O tempo não espera ninguém. Então, Mariana, eu acredito que sim, esses espíritos vão nos ajudar muito. Agora, como você falou, é uma crise moral que não está atingindo só o nosso país, né? Está atingindo todos os países, é o mundo todo. E esta pandemia, olha, lamentando tudo de negativo que essa pandemia está fazendo, por exemplo, lamentando aqueles que os seus familiares estão desencarnando, tendo seus familiares, amigos que estão partindo, essa pandemia está fazendo uma coisa muito importante. Ela está colocando à mostra, ela está nos revelando por dentro, ela está colocando à mostra o que muitas pessoas, ou as pessoas em geral, estão carregando por dentro, porque elas estão se revelando. Algumas estão se revelando positivamente, porque nós estamos percebendo também muita solidariedade. Estamos percebendo muita solidariedade, muita abnegação. Estamos percebendo mesmo muitos atos de heroísmo, principalmente através, vamos dizer, da ciência que está na linha de frente, porque isso é uma guerra, não é, Mariana? Os nossos médicos, os técnicos, as enfermeiras, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos laboratórios, eles estão todos vestindo uma roupa branca, mas é um uniforme de guerra. Então, nós estamos vendo o seguinte, nós estamos vendo que essa pandemia está mostrando muita coisa boa de muita gente, mas está mostrando também muita coisa negativa. Em muitas pessoas, por exemplo, essa questão que está sendo denunciada, não é, de desvio de verbas da saúde. Olha, você sabe a que eu comparo essas pessoas? Assim, a grosso modo, que estão desviando verbas da saúde, eu comparo aos nazistas.
Não tem diferença nenhuma dos nazistas que enviavam os judeus para os campos de concentração para morrer. Esse pessoal que está desviando verbas dos hospitais, dos medicamentos, dos insumos, agora até desviando vacina, com várias denúncias já, desvios de vacina, até vacinas falsas, que não são verdadeiras. Eu comparo esse pessoal aos nazistas. Eu penso que Hitler e a turma dele não fez pior. Eles não fizeram pior do que estão fazendo o que esses estão fazendo agora. Senhor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta e depois pedir para o Guilherme selecionar. Tem algumas perguntas interessantes também na tela aqui, que nós vamos colocar aí depois para o senhor ler, para a Mariana também. É o seguinte, enquanto o senhor estava discorrendo a respeito das atividades do Chico, eu ficava imaginando ele se movimentando, indo todos esses lugares que o senhor relacionou. Eu pergunto o seguinte, como era a atmosfera, digamos assim, a atmosfera fluídica, a atmosfera em torno no ambiente onde ele se apresentava? Olha, Jair, era de alegria, era de esperança. As pessoas, na presença de Chico Xavier, as pessoas sorriam. Eu vou contar um fenômeno para vocês. Muitos de nós, às vezes, íamos às reuniões das quais Chico participava, com muitas perguntas para fazer a ele. Com muitas perguntas. Perguntas até sobre o mundo espiritual, perguntas sobre as obras de André Luiz, perguntas sobre a vida dos espíritos, as mais diversas perguntas. Nós íamos ao encontro dele com um punhado de perguntas na cabeça. Mas quando nós estávamos na presença de Chico, só a presença dele nos bastava. A presença dele praticamente nos impedia de formular perguntas. Aquelas perguntas perdiam o seu significado. Por mais interessantes fossem, aquelas perguntas perdiam o seu significado, porque só a presença dele era suficiente. Às vezes, a gente não obtinha a resposta direta que desejava, mas obtinha muito mais do que a resposta que desejava. Muito mais, porque era uma atmosfera de paz. A gente podia sentir a presença do mundo espiritual se movimentando. Olha, tanto na comunhão espírita cristã, quanto lá no grupo espírita da prece, participavam dessas reuniões pessoas muito doentes. Por exemplo, portadores de câncer, gente que tinha leucemia, gente que estava com tumor, gente que estava com um problema cardíaco sério, gente que estava com a cirurgia delicada para fazer. Essas pessoas participavam da reunião. Participavam, ficavam sentadas lá, participando da reunião. Nós ouvimos vários depoimentos de pessoas que nos disseram que só de participarem daquelas reuniões, haviam ficado curadas. Os tumores desapareciam, aquelas manchas pulmonares desapareciam das radiografias, não é? Os exames laboratoriais melhoravam consideravelmente. Pessoas que estavam com problemas até psiquiátricos, obsessivos, melhoravam. Então, na presença de Chico Xavier, Jair, respondendo a sua pergunta, a atmosfera espiritual, olha, em ponto muito pequeno, claro, eu faço questão de frisar isso,
Eu imagino que era a mesma coisa que o povo sentia, mais ou menos a mesma coisa, em ponto pequeno, o que o pessoal sentia quando estava na presença do Cristo. Eu penso que deveria ser assim. Eu me lembro de Martins Peralva. Eu não sei se vocês sabem quem foi Martins Peralva. Martins... Tem livros dele estudando a mediunidade. Isto. Ele foi diretor da União Espírita Mineira há muitos anos, era muito amigo do Chico. O Peralva era um homem extraordinário. Certa vez o Chico falando do Peralva, ele disse assim: se existe santo na terra, o Peralva é um. Então, o Peralva era um homem extraordinário. José Martins Peralva, sobrinho. O Peralva estava velhinho, já estava doente para desencarnar. Ele falava com os amigos mais próximos assim a respeito do Chico. O Chico é o nosso Jesus Cristinho. É o nosso Jesus Cristinho. Então, Jair e Mariana, as pessoas, quando ouvem nos falar assim, muitos espíritas que nos ouvem falar assim, pensam assim: o Bacelli está fanático. Isso é fanatismo. Mas eu compreendo por que eles falam isso. É porque nunca tiveram oportunidade de vivenciar o que nós vivenciamos. Às vezes, por falta essa oportunidade, devido à distância entre as cidades, devido a outras questões, essas pessoas nunca puderam estar ali, não é? Então, essas pessoas falam do que não viram, elas falam do que não sentiram. Nós falamos do que sentimos e do que nós pudemos ver. Seu Carlos, tem uma história interessante que eu gostaria de dizer agora e contar agora para quem nos assiste, nos ouve, e evidentemente para a professora e para a Mariana. Aqui em Jaú residia um senhor, uma pessoa maravilhosa. Eu gostava muito de conversar pela sua educação e pelo português correto que ele falava. E ele trabalhava aqui no meio espírita, trabalhou muito. Ele disse, como profissional, ele era um caixeiro viajante da época. Viajava de trem, vendendo os seus produtos, né, como um representante comercial, digamos assim. E ele foi, certa vez, aí, onde estava o Chico, no centro, e ele estava na cidade, ele falou: puxa vida, eu estou aqui no hotel, não custa nada ir até o centro e ver o Chico, participar lá da reunião e tal. E ele foi. E, em determinado momento, o Chico precisava de uma caneta para fazer as psicografias. E ele tinha uma caneta, bolso, e ele ofereceu a caneta. Olha, está aqui minha caneta. E o Chico pegou a caneta e começou a psicografar. E a hora foi passando, e ninguém sabia o nome dele, ninguém o conhecia. E ele disse para mim, 2 vezes ele contou essa história. Ele falou: olha, chegou um momento, como o senhor disse, que as reuniões iam até tarde, e ele pensou, não falou nada para ninguém, estava sozinho, ele pensou: perdi minha caneta. Né? E o tempo passou e ele ficou lá. Quando terminou, ele ficou até o final, quando terminou a reunião, o Chico disse para ele: Fanhani, que ninguém sabia o nome dele, eu vou até dizer aqui: Fanhani, sua caneta está aqui. Ele ficou surpreso, naturalmente, porque ninguém sabia o nome dele, né? Mas tudo bem, tratando-se do Chico, tudo certo. E aí, ele falou que pegou a caneta e ela ficou com um perfume que não saiu mais. E ele disse: guardei a caneta, muito bem guardada, e quando eu pegava, ainda ela tinha aquele perfume que passou a ter a partir do momento que passou pelas mãos do Chico. Olha, e que nome complicado dele para o Chico falar, né? Fanhani, né? Fanhani, né? Um nome diferente. Agora, fenômenos assim, aos montes. Isso era toda a reunião. Aproximava-se uma pessoa dele,
ele pegava na mão da pessoa e chamava a pessoa pelo nome, sem nunca ter visto. E mais, não só pelo nome, às vezes pelo apelido. Pelo apelido da pessoa. E começava a perguntar, como é que está fulano? Perguntar pela família. Como é que está fulano? Olha, e falava assim, aqui está a sua avó, está presente sua avó ou seu avô, aqui está presente um espírito de nome tal. A pessoa ficava assustada, porque era um tio que tinha desencarnado, era um irmão que tinha desencarnado, era um familiar, era um amigo que tinha desencarnado. E o Chico mencionava, está presente aqui, está dizendo isso, isto. Porque naquele momento, como eu disse a vocês, que o Chico atendia o povo na fila, naquele momento, choviam recados do mundo espiritual. Pequenos recados, para cada um, muitas vezes. Né? Chegavam lá e falavam assim, Chico, o médico quer me operar, o que você acha? Ele falava assim, olha, o doutor Bezerra está aqui dizendo que você pode confiar e que você pode fazer a cirurgia. Ou às vezes falava assim, olha, tem um espírito aqui dizendo para você esperar um pouquinho mais, para você esperar um pouco mais. Daqui tantos meses você volta aqui. A pessoa voltava, Chico, eu voltei aqui para dizer que a cirurgia não vai ser mais necessária. Isso era, por isso, Mariana e Jair, vocês vão me desculpar. Esse pessoal que anda por aí falando coisas que não deveria falar do Chico, eles deveriam calar a boca. Eles deveriam calar a boca, você entendeu? Porque eles não sabem que estão se expondo a um ridículo muito grande. Porque não sabem quem foi Chico Xavier, não. O Chico não cabe dentro de nenhuma biografia, de nenhum de seus livros biográficos. E olha que eu já escrevi 30. Ele não cabe dentro de nenhuma biografia que possa ser escrita. Vocês lembram lá no Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, João falar assim, olha, e muitas outras coisas ele fez, que se nós fôssemos escrever, nem todos os livros do mundo caberiam. Isso em 3 anos. Em 3 anos que João acompanhou Jesus. Diz João que não caberia. Agora, imaginemos, é por isso que Chico Xavier, 75 anos de mediunidade, desde os 17 anos de idade, não é? E nessa lida com o mundo espiritual, o Chico não cabe dentro de nenhuma biografia. Sr. Carlos, tem uma pergunta que a Helenice Monetti está dizendo mais ou menos o seguinte, se o Chico já fez alguma comunicação espiritual, evidentemente, né? Desencarnou. Tem alguma coisa assim? Olha, eu acredito que sim, mas trata-se de um assunto polêmico e nós não vamos entrar muito nesta área. Mas eu acredito que Chico, sim, já tenha se expressado mediunicamente através às vezes até nem se identificando. Às vezes nem se identificando. Eu acredito que ele não nos deixaria sozinhos aqui. Se Jesus não nos deixa, ele, Chico, iria nos deixar? Não acredito. O Guilherme, uma vez... uma pergunta do Laércio Meirelles aí, por favor, dá para você selecionar? Laércio Meirelles. Laércio Meirelles, ele é lá de Torres, grande amigo nosso, os pais dele, grandes amigos do Chico Xavier, o Lineu e a Leni, lá de Niterói, fundaram o Grupo Espírita da Fé. Aliás, nós temos aqui mensagens de vários estados brasileiros, né, Guilherme? Vários estados entrando em contato conosco aqui. Coloca aí, Guilherme, por favor. Ele diz assim, ó, Bacelli, bom dia.
prazer te ouvir. Estamos revivendo um momento de muita fome na nossa sociedade. Chico nunca se omitiu perante esse drama. Sempre fez o que pôde. Fala um pouco sobre isso. Sim, isso é muito importante falar, não é? Chico sempre se preocupou com as necessidades, não apenas com as necessidades espirituais, mas também com as necessidades imediatas do povo mais carente, mais necessitado. Chico sempre socorreu os mais pobres, desde Pedro Leopoldo, mesmo quando ele nada tinha. E tem uma história muito bonita a respeito, que ele nos contou. Certa vez ele precisava de socorrer algumas pessoas que moravam debaixo da ponte, de uma ponte lá em Pedro Leopoldo. Ele ia visitar essas pessoas todas as semanas e levava sempre alguma coisa. O que ele tinha, o que ele ganhava, ele levava. Naquela semana, diz ele que não tinha nada para levar. Nada para levar. Aí ele abriu o Novo Testamento e caiu aquela página de Jesus, quando Jesus fala assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu me lembro até hoje ele nos contando isto, né? Ele falou assim: eu não tenho nada para levar, eu vou levar água. E ele arrumou uns litros d'água. E muito constrangido, coitado. Ele chegou lá e explicou para o pessoal, para aquelas mães, para aquelas crianças pobres. Ele disse assim: olha, hoje, infelizmente, nós não tivemos nada para trazer. Nós trouxemos só água, mas os espíritos colocaram remédio, alimento nessas águas. E ele estava lá explicando para o povo, debaixo da ponte, quando de repente para um caminhão na estrada que atravessava a ponte. Para um caminhão na estrada de terra. Esses caminhões, carroceria 3/4, desses caminhões, e desce o motorista. O motorista lá da estrada vê que tinha gente debaixo da ponte e disse assim, gritou lá de cima, escuta, vocês conhecem Chico Xavier? Alguém sabe quem é Chico Xavier? Ele falou assim, uai, Chico Xavier sou eu. Ele sempre falava assim, Chico Xavier, seu criado. Ele falou assim, Chico Xavier sou eu. O que o senhor está querendo? Eu trouxe aqui um caminhão de alimentos para entregar para ele. Então é aqui mesmo, desce agora. Naquele exato momento, amigos de Chico, lá de São Paulo, estavam mandando um caminhão de alimentos para ele. Chegou justamente naquele momento, naquela hora em que ele estava fazendo assistência debaixo da ponte e ele não tinha o que dar. Não é? Porque, como disse aí na pergunta, o Laércio, né? Nosso amigo Laércio, um grande abraço, Laércio. O Chico sempre se preocupou com as pessoas, mas essas campanhas que hoje existem no Brasil, olha, antes do Betinho fazer aquelas campanhas dele, não é? Contra a fome, fome zero, essa coisa toda, Chico Xavier já fazia essas assistências em Pedro Leopoldo e continuou fazendo em Uberaba até desencarnar. Mariana, alguma pergunta? Está quietinha aí? Não, eu só estou aprendendo. Aqui a gente aprende. Cara, você falou muito assim da mediunidade de Chico, do trabalho que ele fazia, né, na parte mediúnica. E ele não... essa aproximação que as pessoas tinham, de muitas até se curarem só pela presença ali. Lógico que dentro da doutrina a gente aprende que existem méritos de várias circunstâncias, mas o que eu acho interessante é o seguinte, aí vem a pergunta, você acha que assim,
existe a mediunidade assim, trabalhada nas casas espíritas, ela está muito inclusivista? Você acha que ela tem necessidade de ter, falta médios para fazer esse tipo de exposição? Falta amor, falta vontade para ter esses trabalhos muito mais de doação? Porque quando a gente observa os trabalhos nas casas, eles são muito mais reclusos. Geralmente assistência ao plano espiritual ou de desobsessão. São poucos trabalhos que tem, poucas pessoas têm ainda, mas fazem trabalho de psicografia, dessas cartas consoladoras. Você acha que falta um pouco? Falta o quê, assim, para poder trazer de volta esse trabalho mediúnico em benefício à população que Chico fazia? Tirando o exemplo de Chico mesmo. Olha, eu acho que falta um pouco deixar de teorizar muito e vir mais para o campo da prática. Deixar de muita teoria e vir para o campo da prática. Você falou aí em faltar amor. Eu nem vou entrar nessa área, porque o amor é algo tão... Eu acho que sempre falta amor. Eu acho que sempre falta um pouco mais de amor, não é? Mas eu diria, sem cogitar de amor, porque é algo que transcende tanto, não é? Eu acho que, na verdade, o que precisava ter é um pouco mais de idealismo, um pouco mais de boa vontade, como você disse. Um pouco mais de idealismo, um pouco mais de boa vontade. Eu acho que isso é mais humano. O amor é muito divino para nós cogitarmos dele. É muito divino. Então, não vou falar, eu vou falar em coisas humanas. Eu acho que um pouco de idealismo, um pouco mais de idealismo, nós devemos ter. Um pouco comprometimento, de boa vontade, nós podemos ter. Vejamos bem, nós estávamos falando aqui do Laércio, e eu citando aqui o exemplo dos pais deles, que foram meus amigos, o Lineu e a Helenir. O Lineu e a Helenir eram amigos de Chico durante muitos anos. Eles fundaram lá em Niterói o Grupo Espírita da Fé. Fundaram praticamente num dos bairros centrais, vamos dizer assim, de Niterói, lá no bairro Pé Pequeno. Mas eles não ficaram contentes. Com os exemplos de Chico Xavier, o que é que eles fizeram? Eles foram para o chamado Morro do Cavalão e lá fundaram uma instituição assistencial para lidar diretamente com os mais carentes, com os mais pobres, porque Chico fazia isto. Porque, vejamos bem, essas pessoas que vinham aqui em Uberaba buscar cartas, muita gente fala assim, essas pessoas iam lá só buscar cartas dos espíritos. Vocês estão enganados. Essas pessoas pegavam as cartas que recebiam seus familiares, incentivados por essas cartas, muitas vezes... Ai, travou. Travou a imagem. O som é a imagem, Guilherme. Congelou lá. É de lá? Pois não, Guilherme. Pode falar. Então... Acho que deu um probleminha na internet. Voltou. Era a internet. Foi a internet, né? Muita gente vai dizer assim, isso é culpa das trevas. Não tem nada de culpa da treva desencarnada. É da treva encarnada. Mas então, vejamos bem, Mariana, falta um pouco de idealismo, um pouco de boa vontade, deixar de teorizar tanto e praticar mais. Muito bem. Seu Carlos, o relógio está correndo. Está avançando. Está avançando. Ele não para. Parece que quando passa das 9, ele desce mais rápido. Ele corre mais, né? Corre mais. Eu gostaria, Mariana, eu gostaria que você fizesse a sua participação aí, arrematando o assunto, depois passar para o seu Carlos, para nós encerrarmos
Pois não. Não, eu quero agradecer a oportunidade mesmo. Muito obrigada pela conversa. Confesso que aprendi muito. É muito bom ter alguém que pode passar experiência, porque nós lemos sobre Chico, nós assistimos, mas conversar com alguém que tem essa experiência é uma experiência, para mim, fantástica. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. Obrigada, Jair, pelo convite. Ô, Mariana, E agradecer a todos que nos acompanharam. Agradeço você pela sua simpatia, pelas suas boas vibrações. Um nosso abraço lá ao pessoal de Barra Bonita, viu? E a todo o pessoal da Redondeza, viu? Muito bem. Sr. Carlos, como eu falei, nós temos pessoas de diversas partes do Brasil, de norte a sul, entrando em contato conosco e aí ficarão as mensagens, né, Guilherme? Fica tudo registrado aí. Pega o microfone aí, Guilherme. As mensagens ficam todas registradas e como fazer para acessar depois que terminarmos o programa, quem quiser assistir novamente. Fica assim, já fica lá na live do Facebook, é só entrar na página da rádio, é Piratininga de Jaú, não Rádio Piratininga, é só Piratininga de Jaú. Tem muitos comentários, já, muitos mesmo, até não daria para a gente ler todas as mensagens, mas elas ficam salvas lá na live depois, a pessoa que entrar para assistir também pode ver todos os comentários. Perfeito. Seu Carlos, eu estou muito feliz, eu acredito que muita gente esteja assim como eu, até com uma certa emoção de ouvi-lo e como podemos conversar assim diretamente, né? Se não pessoalmente, mas através da internet que nos oferece essa condição. Eu quero agradecer ao senhor, mandar um abraço para todo o pessoal aí de Uberaba e para o pessoal do lar aí, e o Henrique, que me ajudou muito a fazermos essa conexão, também eu agradeço, e espero contar com o senhor em outras datas aí, para conversarmos um pouquinho mais a respeito do Chico, que eu, assim como a Mariana disse, eu aprendi muito hoje também. Acredito que os ouvintes também tenham tirado um aprendizado de tudo que foi dito aí. Muito aprendizado, aliás. Ô, Jair, sou eu que agradeço e diga a você que eu também aprendi muito, porque eu aprendo sempre muito, mesmo contando e recontando as histórias do Chico, os casos do Chico, a gente continua aprendendo muito com Chico Xavier, porque são lições inesquecíveis e que vão tocando a gente cada vez mais e vão nos movimentando intimamente cada vez mais, para que a gente venha um dia ser melhor do que é. Então, Jair, eu agradeço muito você também pelo convite, você é muito simpático, que Deus abençoe você, com muita saúde. Eu estava ouvindo aí antes as notícias da Rádio Piratininga, parece que a situação da pandemia em Jaú está melhorando. Eu fiquei muito feliz. Tomara que essa melhora também venha para Uberaba e comece também a acontecer aqui em Uberaba e em todas as outras cidades do Brasil, porque nós estamos realmente precisando de vencer esta pandemia, ou pelo menos conviver mais pacificamente com ela, convidar o vírus para que conviva mais pacificamente conosco, com um pouco mais de clemência conosco, para que as pessoas possam realmente voltar a trabalhar, para que o Brasil possa voltar a crescer e para que o Brasil realmente seja o país que todos nós esperamos que seja no futuro e que esse futuro seja breve, como coração do mundo e pátria do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos, Jair. Muito obrigado pelo convite, viu? Assim seja. Mais uma vez, nós aqui agradecemos, e agradeço também a participação da Mariana, o trabalho do Guilherme, e mais uma vez agradeço ao senhor e espero contar, repito, mais vezes com a sua presença aqui, e esclarecendo tanta coisa a respeito do Chico, e muita gente acompanhando, como eu disse, de norte a sul do Brasil, nos acompanhando nesse momento. Que todos que nos ouviram ou que venham a ouvir, assistir,
Que Deus abençoe a todos também. Seu Carlos, que Deus o ilumine e proteja sempre. A nós todos, Jair. Deus que pague. Obrigado.